Saudações. Hoje a gente vai fazer um pequeno vídeo sobre tecnologia, certo? Vamos falar sobre o qubit, de um computador quântico numa linguagem acessível. O tópico dos computadores quânticos tem sido discutido ativamente nos últimos anos, em níveis completamente diferentes de compreensão, desde a mais simples até a mais complexa. O fato do assunto ter se espalhado para as grandes massas, por um lado, é bom. Leva muitos para um estudo mais profundo da matemática e da física quântica. Lembre-se, a mídia costuma dar uma ênfase muito grande para o material, mas a questão profunda é matemática e física. Então, quando a gente está discutindo supremacia quântica, essas coisas, a mídia sempre fala de computadores, né? E da construção de chips quânticos e tudo mais, mas o fator mais relevante acaba sendo a matemática física. Então, embora aparentemente a disputa esteja entre China, que no momento está vencendo, e Estados Unidos, a gente não pode ignorar a Rússia. Por quê? Porque ela tem a melhor física e de longe, a melhor matemática desse planeta. Isso vai fazer uma diferença muito grande. De toda forma, a grande popularidade do tema, né, como a gente viu, acaba dando origem a entendimentos incorretos e expectativas que também não são corretas. Vamos falar sobre alguns pontos, dois em particular. Primeiro, os computadores quânticos não vão substituir os clássicos. Um processador quântico, quando totalmente implementado, que ainda está longe de acontecer, vai ser um coprocessador, já que os processadores i8086, i80-286 e i80-386 já tiveram os coprocessadores matemáticos i8087, i80-287 e i80-387. E mesmo no processador i80-486, embora o coprocessador estivesse integrado ao chip, ele representava logicamente um bloco separado. Segundo ponto, a implementação de um computador quântico completo, capaz de realizar computação quântica universal em hardware, está muito longe. Certo? Mais de 10 anos, com certeza, e provavelmente até mais de 20 anos. Nessa fase atual, apenas computadores quânticos relativamente fracos e simples existem para resolver problemas matemáticos altamente especializados. São os únicos feitos. Certo? Como eu disse, a matemática é a base da ciência e da engenharia russa. Então, a Rússia desenvolve, só que diferente dos outros países, ela não faz propaganda, fica na dela. No caminho para computadores quânticos completos, ainda existem muitos problemas físicos a serem resolvidos, e de matemática também. Mas vamos nos familiarizar brevemente com o objeto mais simples e interessante de um computador quântico, um qubit. O que é um qubit? É o mesmo que um bit em um computador comum. Uma caixa que contém a menor partícula que codifica qualquer informação significativa. Um qubit, como um bit, pode assumir valores 0 ou 1, mas ao contrário do bit, assume esses valores específicos apenas ao gerar o resultado de um cálculo. Durante o cálculo, o valor de um qubit é determinado não por 1 ou 0, mas pela probabilidade de conter um desses valores. Essa probabilidade, como é habitual no mundo quântico, é descrito por uma função de onda, certo? Uma função de onda determinada pelo símbolo sigma. E o interessante é que isso significa que a programação de um computador quântico é completamente diferente da programação de um computador convencional. De toda forma, a função de onda também é chamada de vetor de estado quântico e denotada com o símbolo sigma, que simboliza esquematicamente um vetor. Na descrição matemática, eu vou ver se eu deixo um material sobre isso no nosso canal. Na descrição matemática da operação de um computador quântico estão precisamente os vetores que são operados. Entenderam? Se descrevermos matematicamente a física dos processos que ocorrem em um computador quântico com qubits durante operações lógicas com eles, então eles terão uma multiplicação de vetores
que descreve o estado probabilístico dos qubits por matrizes que descrevem essas mesmas operações lógicas. Assim, tem um computador convencional, essas operações lógicas mais simples, e, ou, não, exclusivo ou, etc., são implementadas pela lógica do transistor mais simples. Em um computador quântico, operações lógicas de função de onda qubit, que são vetores, via de regra, as mais complexas, vai produzir uma transformação idêntica, negação, mudança de fase, transformação de Hadamard, negação controlada, e são implementadas pelas chamadas portas quânticas. Vamos fazer um videozinho sobre isso também, coisa tranquila. E esse é só o introdutório. Além das transformações de portão, matriz, as transformações de onda dos qubits podem ser adicionadas e subtraídas, assim como as ondas comuns podem ser adicionadas e subtraídas. Como resultado da adição de ondas de probabilidade, como nas ondas comuns, ocorre interferência, o que permite influenciar o estado do qubit, alterando a probabilidade de se obter um ou outro valor, 0 ou 1 nele. Após todos esses cálculos e transformações, a função de onda de probabilidade resultante, ao ler um qubit, se transforma em 0 ou 1, e não difere mais de um bit. Mas quais são as aplicações da computação quântica? Como você pode ter visto na explicação anterior, não faz sentido usar um computador quântico para cálculos comuns. Mas com uma certa gama de tarefas, onde trabalhar com probabilidades de estado, em vez de estados específicos, melhora o desempenho em ordens de grandeza, um computador quântico é quase indispensável. Por exemplo, a descriptografia em um computador clássico leva muito mais tempo do que a própria criptografia. Às vezes, a descriptografia não é possível em um período de tempo razoável. Em seguida, são usados algoritmos quânticos que fornecem algumas chaves de descriptografia mais prováveis e abrem os dados descriptografados para eles. A chave pode ser verificada rapidamente, recriptografando os dados e comparando o resultado. E se o resultado de uma criptografia não corresponder ao original, a chave acaba sendo errada e os algoritmos quânticos podem ser reiniciados. Como você pode ver, ninguém vai usar computadores quânticos para controlar reatores nucleares. Isso seria suicídio. Mas é perfeitamente possível simular reações nucleares para fins científicos. E para a Rússia, que baseia nesse domínio de engenharia e física nuclear a essência da sua tecnologia, isso é fundamental. Por isso, ela não comenta sobre isso. De toda forma, voltando à questão da simulação e da operação de computadores quânticos. Num sistema desse, as probabilidades de erro são absorvidas e mutuamente aniquiladas por uma grande massa do mesmo tipo de cálculo e não tem qualquer efeito sobre o resultado geral. Então, quer dizer, os caminhos que a computação quântica percorre são muitos, mas o resultado é sempre preciso. Em resumo, a computação quântica é aplicável onde ela oferece uma vantagem e ninguém a usará em sua forma pura. Entendam isso. Onde a precisão inequívoca dos resultados é necessária. Então, é uma coisa simples, né? Mas a gente tentou explicar como, de forma propedêutica, né? Como e o que é um qubit e como ele opera. Para entender completamente a lógica de um computador quântico, você precisa de um conhecimento profundo de matemática. E para entender completamente o princípio físico da operação, você precisa de um conhecimento profundo de física quântica. Você não pode dominar tudo isso com arrogância. Portanto, se estiver interessado, né, nós vamos produzir vídeos curtos como uma maneira de você pegar um elefante. Um elefante, tem muita gente vegana hoje em dia. Vamos pegar uma jaca enorme que você não dá conta de carregar. Mas se você parte ela em pedacinhos, você consegue carregar. Então, esse é o primeiro pedacinho. Tá certo? Vamos, em breve, falar sobre outros pedacinhos da computação quântica. Esse é o primeiro, porque o qubit é a base, né? É a base. Então, a gente precisa entender isso. E, ao longo das nossas explicações, a gente vai explicar a importância disso para a Federação Russa. Por quê? Vamos explicar novamente com bastante calma. A engenharia nuclear, a física nuclear, é a essência da tecnologia da Federação Russa. É com física nuclear que eles conseguem lasers poderosíssimos e muito precisos, que eles conseguem fazer litografia de semicondutores,
que eles produzem motores a plasma, que eles produzem reatores de fusão nuclear a pulso, por sistemas ópticos quânticos baseados em Netúnio 237. Então, a quantidade de tecnologias que a Rússia desenvolve a partir de engenharia nuclear é enorme. Como eu disse, é a ciência da tecnologia russa. De todas as grandes tecnologias russas, radar, satélite, sistemas discretos, pele inteligente, laser, mísseis hipersônicos. Então, tudo isso depende muito de matemática muito avançada. E é nesse sentido que a computação quântica é tão importante para a Rússia. Não é para ganhar prêmiozinho para fazer corrida de publicidade. Ela precisa de uma ferramenta matemática muito valerosa para continuar fazendo os avanços que ela vem fazendo em física, em engenharia, em armas, entendeu? Então, é mais que um sistema que se retroalimenta. Ela precisa de uma capacidade operacional matemática imensa para fazer os avanços tecnológicos que vão permitir a ela ter uma maior capacidade operacional matemática. É um sistema que vai se retroalimentando. Então, a lógica da computação quântica russa é diferente da computação quântica chinesa e da computação quântica americana, que é mais uma disputa entre universidades para fazer um brinquedinho, né? Para a Rússia não, isso é sério. Certo? Então, a gente volta, muito obrigado, a gente volta. Acho que ainda hoje eu estou fazendo uns bagulhos aí para a pessoa, de vez em quando, gente, não vou dizer que é uma coisa que me orgulha, mas eu preciso de grana, então eu estou fazendo uns trabalhozinhos sobre... né? As pessoas estão fazendo faculdade, não tem tempo, então, nos intervalos, eu vou fazendo vídeo sobre o tema. Eu quero ver se eu faço uns 3 ou 4 hoje, para que as coisas fiquem mais ou menos encadeadas, ok? Até mais.